Olá, hello everybody, how are you doing today? Vamos hoje falar do famoso, tão conhecido e temido e que todo mundo tem muita dificuldade às vezes em aprender o verbo to be. Galera, eu acho que já são aí 28 anos, acho que eu tenho experiência suficiente para passar isso para vocês também como professor de idiomas. Eu vou colocar no plural, porque eu não dou aula apenas de um idioma, eu não dou aula apenas de inglês ou de espanhol. Então, eu dou aula de inglês, espanhol, francês, italiano. Então, eu acho que quando a gente tem essa experiência e a gente poder passar essa técnica, eu acho muito válido e importante para vocês. Estudem português. Galera, estudem português. Vou falar mais uma vez. Estudem português. Ademais de aprender qualquer outro idioma que você for aprender, estude português primeiro. Saiba o que se trata o português. Estudem terminologias. Vocês vão entender tudo que eu estou falando para vocês durante essas aulas. O quão importante é exatamente para que você possa aprender o outro idioma. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou burro, eu não consigo aprender, não vai, não adianta. Gente, não tem nada que ver com burrice. Ninguém é burro. Apenas às vezes não tem conhecimento, né? A famosa palavra ignorância. A palavra ignorância é quando você não conhece, tá? Não tem nada a ver com uma coisa pejorativa. Então, se você tem conhecimento desse idioma que você tem como nativo, vai ajudar bastante vocês a entenderem. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar aqui o verbo to be na escola, a gente fala o seguinte, eu falo para os professores, por favor, comecem o básico, que é o present simple, simple present, que é o nosso presente indicativo, começando pelos verbos regulares. Não toca nos verbos irregulares. Aí, e eu falo terminologia exatamente para vocês entenderem, para facilitar a vida de vocês, né? Aí a pergunta que não quer calar. Meu Deus, o que é verbo regular, o que é verbo irregular? Vamos lá. Vamos falar primeiro de português aqui. Em português nós temos 3 conjugações. Os verbos regulares, eles terminam com ar, com er e com ir. Então, o verbo regular, vamos falar do infinitivo. O que é verbo no infinitivo? O que é verbo no infinitivo? Meu Deus, verbo no infinitivo é quando o verbo não está conjugado. Amar, falar, comer, partir, beber, né? Seguir e assim por diante. Então, tudo que está antes do ar, do er e do ir é o radical do verbo, tá? Tudo que está antes do ar, do er e do ir é o radical do verbo, em português. Em inglês, quando eu quero colocar esse verbo no infinitivo, denominação dele no infinitivo, eu coloco to. To be, to walk. Então, to be, ser e estar. To walk, caminhar, andar. To speak, falar. To dance, dançar e assim por diante. Então, é assim que eu coloco esse verbo no infinitivo em inglês. Eu coloco to. Em português, o are, o er e o ir. Ponto. Aí, quando a gente vai começar o present simple, eu falo para os professores, por favor, só tocam nos verbos regulares. Galera, esse vídeo anterior a esse aqui está lá no nosso canal, JC Idiomas Jorge Chaves no YouTube, tá bom? Então, anterior a este vídeo, está lá a explicação do present simple sobre os verbos regulares. Então, tudo que é regular em português, a conjugação do verbo, ele vai manter o radical dele. Amar. Eu amo. Você ama, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Olha lá, o verbo continuou, o radical dele continuou com o ame, não continuou? Comer. Eu como, você come, ele come, nós comemos, eles comem. O radical continua igual, não continuou? Partir. Eu parto, você parte, ele parte, partimos, partimos. O radical continua igual, não continuou? Isso é verbo regular. O que é verbo irregular? Ele é irregular, ele pode modificar tanto na conjugação dele durante os pronomes pessoais, né? Assim como também um ou outro. Por exemplo, em português, verbo irregular. O verbo ser. O verbo ser. Em português, ele é um verbo irregular. Olha lá. Eu sou, você é, ele, ela é. Nós somos, vós sois, eles são. É um verbo irregular. Ele mudou completamente o radical dele. O verbo ir, em português. Eu vou, você vai, ele vai. Olha lá, mudou completamente, esse é verbo irregular. Então, quando a gente vai aprender aqui com relação ao verbo to be, eu falo para meus professores e para os alunos, não vamos tocar nesse momento com o verbo to be, porque ele é um verbo irregular, inclusive em inglês. No presente, no passado e no futuro. Ele é um verbo que eu costumo falar assim, ó.
ele é independente, tá? Ele não precisa de nenhum auxiliar. No do, ele não precisa do does, ele não precisa do don't, ele não precisa do doesn't, ele não precisa do did, ele não precisa do didn't. Ele é um verbo irregular. Ele mesmo afirma, ele mesmo nega, ele mesmo pergunta. A conjugação do verbo to be é o seguinte. Olha como ele é completamente irregular. Então, I am. Olha o radical dele. To be. Olha lá, ele vai conjugar. I am. Eu sou, eu estou. You are. Você é ou você está. He is. Ele é ou ele está. She is. Ela é ou ela está. It is. É ou está. We are. Nós somos ou nós estamos. They are. Eles são ou eles estão. Ou elas são ou elas estão, tá? Então, galera, é isso. O verbo to be, ele é um verbo irregular também no simple present, assim como também no simple past. Isso, o simple past eu dou pra vocês lá na frente, tá? Então, só pra vocês entenderem, o verbo to be, ele não pode ser usado com do, com does, com don't, com does, jamais. Então, ele é um verbo independente. Ele mesmo afirma, ele mesmo nega, ele mesmo interroga. Então, o negativo dele é o seguinte. Eu falo I am, I'm not. He is, she is, it is. He isn't, she isn't, it isn't. Ela não é, ele não está, ela não é, e assim por diante. We are. Nós somos, nós estamos. We aren't. Nós não somos, nós não estamos. They are. Eles são, eles estão. They aren't. Eles não são, não estão, e assim por diante. Vou fazer pergunta com o verbo to be. A gente aprende que ele vem no começo da minha pergunta. Então, em inglês, eu literalmente pergunto assim, ó. O português eu falo assim, o Jorge está, por favor? O Jorge está, por favor? Em inglês eu pergunto assim, ó. Literalmente eu pergunto assim, está o Jorge? Está o Jorge? Em português eu pergunto assim, o Jorge é professor de idiomas? O Jorge é aeronauta? Em inglês eu pergunto assim, é o Jorge aeronauta? É o Jorge professor de idiomas? Então, quando eu vou fazer pergunta com o verbo to be em inglês, o meu verbo vem primeiro que o meu sujeito. É simples assim. Então, essa conjugação do verbo to be, ele é independente porque ele é um verbo irregular. Entenderam? Ele é um verbo irregular. Então, ele é irregular no presente, no passado e no futuro. Eu não vou usar auxiliares nenhum com eles, principalmente no simple past e no present simple, do, does, don't, does, eu não posso usar. Então, em português, eu falo assim, ó. Ele não joga bola. Jogar é um verbo regular. He doesn't play. Aí eu quero falar assim, ele não está. Eu falo como? He doesn't, que o brasileiro usa muito? Não, he isn't, a conjugação dele. Então, gente, mais uma vez eu falando, o verbo to be, ele é um verbo irregular. Ele não precisa de auxiliares para perguntar e muito menos para negar. Por isso que ele é um verbo independente. Então, ele mesmo afirma, ele mesmo nega, ele mesmo interroga. Isso daqui que eu falei para vocês, eu me ative aqui somente ao present simple, simple present no presente. Outros verbos, outros tempos verbais, eu passo em outras aulas para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido com relação ao verbo to be. Façam frases para vocês entenderem também. E qualquer dúvida, coloquem lá no post. Vão lá no canal do YouTube Jorge Chaves, perdão, JC Idiomas Jorge Chaves. Se inscrevam gratuitamente e continuem estudando bastante, tá bom? Obrigado, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, coloquem lá, postem. Vão lá no nosso WhatsApp também. Um beijo, continue estudando bastante. Obrigado.